Fala projetistas, fora do comum, tudo beleza com vocês? Por acaso vocês têm alguma parafusadeira como essa daqui, que a bateria tá bem fraquinha ou já não funciona mais? Ou você quer construir seu próprio pack de baterias de lítio para qualquer um dos seus equipamentos? Pois é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje de uma forma bem detalhada. Será uma verdadeira aula sobre baterias e placa BMS e eu vou te ensinar aqui coisas que eu demorei anos para mim conseguir entender. E tudo isso com baixo custo, pois você vai aprender a reaproveitar baterias de lítio da sucata de forma correta. E se você é um cara curioso que gosta de desenvolver seus próprios projetos, como esse pack de bateria que nós vamos fazer aqui no vídeo de hoje, saiba que existe uma forma de desenvolver seus próprios projetos de uma forma simples e barata utilizando o Arduino. Então, se você é esse cara, eu tenho um convite muito especial para poder te fazer. Eu criei um mini curso totalmente gratuito de Arduino, onde eu compilei os primeiros passos fundamentais para você aprender Arduino de verdade e criar seus próprios projetos, mesmo que você esteja iniciando do zero, mesmo que você seja totalmente iniciante. Serão 4 aulas ao vivo, totalmente gratuitas, que vão acontecer nos dias, anota aí, 8, 9, 10 e 13 de março aqui no canal do YouTube. Para participar desse curso, gratuitamente, você precisa se inscrever no link aqui embaixo, mestresdoarduino.com. Já clica lá. Quem estiver inscrito vai receber materiais extras que vão te ajudar muito na sua jornada rumo a se tornar um mestre do Arduino. Além disso, quem assistir todas as aulas do curso gratuito e estiver inscrito no link aqui embaixo, tá? Tem que estar inscrito no link, vai receber um certificado de participação gratuito no curso, muito massa. E para quem está ansioso por uma nova turma do meu curso Mestres do Arduino, calma! Participa primeiro do meu curso gratuito e lá você já vai dar os seus primeiros passos com o Arduino. E ao final do curso gratuito, eu vou liberar as inscrições para o meu curso completo Mestres do Arduino. Então presta atenção que as vagas são limitadas, tá? Então, nos vemos no dia 8 de março e bora pro vídeo. Primeira coisa, galera, eu tenho aqui uma parafusadeira, que é daqueles modelos mais antigos, e a bateria dela é de níquel-cádmio, que é um tipo de química de bateria diferente. O que a gente vai colocar na nossa parafusadeira agora são as baterias mais modernas de íons de lítio, que são essas célulazinhas aqui que você encontra na sucata em baterias de notebook. A gente já vai falar sobre isso. Então, o que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje serve, as técnicas aqui, o conserto, né, o fato da gente fazer uma bateria vai servir para qualquer parafusadeira ou equipamento que você queira, né, colocar uma bateria. Você só vai ter que modificar questões como tensão, corrente máxima de descarga, capacidade e por aí vai. Mas os princípios do vídeo aqui são os mesmos para qualquer equipamento. Então aqui eu tenho uma parafusadeira da Skil. Era mais comum parafusadeiras de níquel-cádmio antigamente. Hoje a maioria gigantesca delas são de íons de lítio, né, as mais caras. E essa bateria aqui, ó, morreu completamente. Nem adianta eu colocar no carregador que ela não vai dar nem carga. Então ela já era. E a nossa missão aqui é fazer uma bateria que realmente faça a nossa parafusadeira funcionar muito bem e que dure também muito tempo e com baixíssimo custo. Afinal, essa parafusadeira aqui pode ser grandona, um pouco desengonçada, mas ela é muito boa. E para que você vai jogar a sua parafusadeira fora, né? Inclusive, uma outra bateria dessa daqui vai custar bem mais caro, nova, do que a bateria que a gente vai fazer aqui. Então, pelo menos desse modelo aqui. Essa bateria aqui está em torno de uns 400, 350 reais. E a gente vai gastar muito menos. A gente vai gastar em torno de 60 reais para fazer essa bateria aqui, reaproveitando as baterias de íon de lítio da sucata, claro. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é dentro dessas baterias de níquel-cádmio. Aqui no topo ficam os conectores da bateria. Nós temos aqui o terminal negativo da bateria, o positivo, e esse terminal central normalmente é utilizado para poder medir a temperatura. Tanto o carregador medir a temperatura e quando a bateria sobreaquecer parar a carga. E para as baterias de níquel-cádmio, a temperatura também pode ser usada para determinar quando a bateria está carregada. Além disso, a própria parafusadeira pode utilizar para determinar, caso você use muito, esforce muito ela, se a temperatura da bateria subir, ela vai desligar automaticamente também. Se bem que a maioria das parafusadeiras tem um circuito aqui dentro que limita a corrente máxima. Se você segurar aqui, apertar o botão e travar ela, ela vai desligar quando perceber que a corrente sobe demais. É um sistema de proteção bom. Aqui embaixo temos 4 parafusos, é só soltar eles. Beleza. Vamos abrir a bateria aqui. E olha só as células de níquel-cádmio. Deixa eu pôr para o lado essas travas.
E olha só, pessoal, que interessante. Aqui nós temos diversas células, baterias de níquel-cádmio ligadas em série, totalizando aqui 18 volts, como está inscrito no carregador, tá? Essa é uma tensão próxima, porque quando a bateria está descarregada, ela atinge um valor menor, e quando está carregada também pode ser um valor ligeiramente maior. A tensão nominal de cada uma dessas células aqui é de 1.2 volts normalmente. E aqui nós temos, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se a gente multiplicar 15 por 1.2, nós vamos obter exatamente 18 volts. Vale lembrar que a tensão dessas células de níquel-cádmio, quando estão carregadas, varia entre 1.3 e 1.4 e quando estão descarregadas em torno de 1 volt mais ou menos. Se sua parafusadeira tiver uma bateria de 9.6 volts ou 12, ela vai ter menos células que essas daqui em série, porque numa ligação em série de baterias, as tensões são somadas. No caso aqui, nós vamos colocar essas baterias aqui, que são baterias de íons de lítio. Elas possuem uma outra química, uma química mais moderna, são baterias mais leves também. E a tensão por célula dessa bateria aqui muda. Essa bateria, por exemplo, que eu estou aqui, a tensão máxima quando ela está carregada é de 4.2 volts. Você não pode carregar ela com maior tensão que isso. E quando ela está descarregada, totalmente descarregada, a tensão dela é de 2.75 volts. Varia de célula para célula, mas normalmente a tensão carregada é de 4.2 e a descarregada é de 3 volts. Algumas células de marcas boas podem chegar até 2.75 volts de tensão de descarga, o que dá maior capacidade para ela, ela consegue fornecer energia por muito mais tempo. Como cada célula de íons de lítio possui 4.2 volts quando completamente carregada, se a gente ligar 5 em série, uma com o positivo ligado no negativo da outra, a gente vai obter em torno de 21 volts, o que passa dos 18 volts da nossa parafusadeira. Claro que algumas parafusadeiras aceitam tensões até maiores que essa, que é o caso dessa minha aqui. Eu já desmontei e vi aqui no controle que ele aceita uma tensão, se eu não me engano, de até 24 volts. Porém, não vamos arriscar, Muitas vezes você não vai ter essa informação. E outra coisa, eu não consigo utilizar 5 células porque não vai caber daí dentro do meu case, eu já fiz o teste. Então eu tenho um número limite máximo de baterias que eu consigo colocar aqui dentro. Por isso, nós vamos utilizar 4 células em série, totalizando um total de 16.8 volts, o que está muito aceitável para fazer essa parafusadeira funcionar. E quando elas estiverem totalmente descarregadas, elas vão estar com aproximadamente 3 volts, 2.75, 3, o que vai dar 3 vezes 4, 12 volts. Então nós vamos ter um range de tensão de 12 até 16.8, o que está top para a parafusadeira. Claro, tá top para essa minha aqui, você tem que ver a tensão da sua. Se você utilizar 3 células em série, você vai obter 12.6 volts máximo e por aí vai. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 4 células, olha só, e vou ligar uma com o negativo, que é esse terminal com maior área aqui, e vou ligar no positivo da outra, que é esse terminal menorzinho, olha só o positivo dessa. Tá? O negativo, ele cobre toda a carcaça da pilha. Se você tirar essa camada de plástico, ele cobre toda a carcaça. Então eu vou ligar o negativo dessa no positivo dessa e assim por diante, fazendo uma ligação em série, uma em sequência da outra. Porém, aqui eu vou ligar para cada uma dessa que está em série, outra em paralelo. E para que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para aumentar a capacidade da minha bateria, a quantidade de carga que ela pode fornecer. Dessa forma, a minha parafusadeira vai continuar trabalhando por muito mais tempo. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 4 células em série e para cada uma dessas células aqui, eu vou colocar uma em paralelo. O que seria uma ligação em paralelo? O positivo de uma com o positivo da outra e o negativo com o negativo. Então, vou pôr 4 em série e 2 em paralelo aqui. Se as baterias tiverem uma capacidade igual, isso vai dobrar a capacidade das nossas baterias. Dessa forma, nós vamos ter um pack 4S2P. Isso significa 4 em série e 2 em paralelo. Por isso que você vê essas siglas na hora de comprar o seu pack de baterias, seja de qualquer tipo de química. Muita gente iria dizer para vocês, por exemplo, que ligar baterias em paralelo iria aumentar a corrente. E isso está completamente errado, porque não aumentaria a corrente da bateria. A bateria não tem corrente. Por exemplo, quando você vai comprar uma bateria de carro,
Você não poderia dizer tecnicamente, né, só para estar certo, é claro que a gente entende dessa forma, mas se você vai comprar uma bateria para o seu carro, por exemplo, de 12 volts e 60 amperes, tá errado. Você tem que comprar uma bateria com 12 volts e 60 ampere-hora, que é uma coisa diferente de ampere. Ampere é corrente, a quantidade de carga que passa em um fio por tempo. Já a capacidade, ela é a quantidade de carga que uma bateria pode fornecer. O quanto de carga está retida naquela bateria. Quanto tempo ela vai manter seu equipamento funcionando. Já a corrente que a bateria vai fornecer depende do quanto a carga precisar. Por exemplo, com um gatilho solto da minha parafusadeira, ela não vai consumir corrente nenhuma. Conforme eu vou pressionando o gatilho, ela vai consumindo cada vez mais corrente e isso vai descarregando a bateria, diminuindo a carga dela. Então, uma ligação em paralelo aumenta a capacidade da bateria. Claro que também aumenta a quantidade de corrente de descarga que ela pode fornecer. E esse dado é muito importante. Então, bora dar uma olhadinha no datasheet, que é como se fosse um manual de uma dessas baterias aqui que eu reaproveitei. E eu já falo disso, de como reaproveitar a bateria e como testar ela. Esse daqui, então, é um manual de uma daquelas baterias lá. E cada bateria é diferente, porque ali eu reaproveitei de sucata. Eu retirei de notebooks, baterias de notebooks velhas que já não funcionavam mais. Porém, normalmente só estraga algumas células, as outras continuam boas, tá? A gente já fala sobre isso. Então, escrito na bateria tem um código. Nesse caso, o código dessa bateria aqui, eu tô com uma da Samsung, que é o código ICR18650-22R, 22F. E aqui, pessoal, tem tudo o que vocês precisam saber sobre a bateria. E essas informações são muito importantes para a gente poder construir o nosso pack de forma segura. Porque se você não construir de forma segura, essas baterias podem até explodir, certo? Então é sempre perigoso trabalhar com baterias e faça as coisas de maneira correta, sem dar curto nela, beleza? Tudo por sua conta e risco. Então aqui nós temos que a capacidade nominal dessa bateria, quando ela está nova, é de 2.200 mAh. Isso significa que ela pode fornecer 2.200 mAh durante 1 hora. Ou metade disso, né, 1.100 mAh durante 2 horas. Então essa é uma medida não de corrente, mas de capacidade. E aqui do lado tem uma observação, ó, 0.2C. O que significa isso? C é de capacidade, né? E ele diz o seguinte, que essa capacidade da bateria, ela só vai acontecer, ela só vai ser essa, se você descarregar a bateria com uma corrente de 0.2 vezes a capacidade. Isso vai dar quanto? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Olha só, 0.2 vezes 2.200 vai dar 440 miliamperes. Então, se você descarregar essa bateria com essa corrente, você vai obter essa capacidade. Ela vai durar bastante. Agora, se você descarregar a bateria com 1 ampere, por exemplo, que é maior que 0.2C, né, 440 mAh, ela vai ter uma capacidade menor, porque como toda bateria tem uma resistência interna, uma queda de tensão interna, ela vai acabar aquecendo mais e jogando parte dessa capacidade fora, tá? Aqui a tensão de carga máxima, 4.2 volts. Aqui a tensão nominal dela, 3.6, 3.7, tá? É meio que uma tensão média, não é exatamente isso, mas é próximo. Aqui o método de carga tem que ser primeiramente com corrente constante, depois com tensão constante, ou nós podemos dizer também que é uma tensão constante com corrente limitada. Isso é importante porque eu já vou mostrar a plaquinha para carregar essa bateria nossa, já vamos falar sobre tudo isso. Corrente de carga padrão com 1.1 amperes, né, ou 1.100 miliamperes, e a carga rápida pode ocorrer até com 2.2 amperes. Você não pode carregar a bateria com uma corrente maior que essa, senão ela não se torna mais instável. Por isso que você precisa carregar ela com corrente limitada. Então nós já vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Ó, máxima corrente de carga, 2.200 miliamperes, que é o que a gente viu. E olha só esse dado que importante, pessoal, que muita gente não leva em consideração. Corrente máxima de descarga. Quanta corrente máxima você pode descarregar dessa bateria, tá? De forma contínua. 4.4 amperes. Isso é muito importante, porque tem bateria que pode ter maior corrente de descarga e bateria menor. Então, tem baterias que eu não posso usar numa parafusadeira, por exemplo, tá? Mas aqui, como nossa parafusadeira consome em torno de uns 4 amperes quando tem um pouco de carga no eixo, 2 amperes, 2.3 quando o eixo está livre e
ela vai limitar a corrente lá pelos 10 amperes, como a gente está ligando duas em paralelo, aí que está o segredo. Por que eu também liguei duas em paralelo, além de aumentar o tempo de duração, a capacidade da bateria, para poder dividir a corrente de descarga. Porque quando nós ligamos duas baterias em paralelo, positivo no positivo e negativo no negativo, cada uma vai fornecer metade da corrente total que você drenar do conjunto. Então, se a gente está tirando 10 amperes, em vez de uma bateria só fornecer esses 10 amperes, o que já não daria, porque o máximo é 4.4, a gente coloca duas em paralelo e cada uma vai precisar fornecer 5, o que já é bem mais próximo de 4.4. Porém, esses 10 amperes é só quando o eixo da parafusadeira está travado, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz esse teste. Aqui eu estou com uma fonte de bancada, essa fonte está configurada para 18 volts e a corrente máxima que ela pode me fornecer é de 10.4 amperes, porque eu coloquei ela no modo paralelo. Essa fonte da FR coloca as fontes em paralelo também ou em série. Então nós temos 18 volts, 10.4 amperes. Essa é a corrente máxima que minha fonte pode fornecer. Então, aqui, ó, eu consigo ver os terminais da minha parafusadeira e pela polaridade da bateria, eu sei qual é o positivo e negativo, a polaridade que está escrito na bateria. Eu vou conectar aqui, então, o terminal positivo e o negativo. Apertando Output, nós temos a saída, 0 amperes consumida pela nossa parafusadeira e sem carga, ó, ela consome, girando bem devagar, somando essas duas correntes, em torno de meio ampere. Se eu pressionar todo o gatilho, ela vai dar um pico e estabilizar, ó. Subiu para 10.4 amperes e agora estabilizou em 1.6 amperes mais ou menos. Se eu pôr um pouco de carga no eixo, deixa eu pegar um pano aqui. Se eu pôr um pouco de carga no eixo, ó, tá estabilizado em 1.6. Colocando um pouco de carga no eixo, vai dar ali, ó, 1.3, 2.6, né? 2.6 amperes. Ó. Na embreagem 13, olha lá, estabiliza em 2 amperes. Na embreagem máxima, que é 19, 2 amperes também. Perceba que ela dá sempre um pico lá em 10.4. Mas vocês puderam perceber que ela trabalha com uma corrente menor do que 10 amperes. E essa corrente é a corrente de pico. Inclusive, é bem maior que 10 ponto alguma coisa amperes. E essa corrente não é mostrada maior porque minha fonte não consegue fornecer mais. Mas pequenos picos de dreno de corrente da bateria não tem problema nenhum. Pode ser bem mais alto que os 4.4 amperes se for por um período muito curto de tempo. Então eu sei que essas baterias que eu tenho vão dar conta. Eu olhei o datasheet de cada uma e a corrente de descarga delas é superior a 4.4 amperes. Tensão de corte e de descarga, 2.75 volts. Ou seja, você não pode carregar a bateria mais que 4.2 volts, senão ela fica sobrecarregada, perde vida útil e pode até estourar, esquentar, pegar fogo e tal. E se você deixar a tensão dela baixar de 2.75, ela também pode estourar e perder capacidade. Então nós temos que sempre trabalhar dentro desse limite de tensão. Para isso nós vamos colocar uma plaquinha BMS na bateria, que é bem baratinha, vende muito por aí, a gente já vai comentar sobre ela. Dá para encontrar facinho. O tempo de carga dessa bateria, na carga padrão, né, que é com 1.1 ampere, vai demorar em torno de 3 horas. Na carga rápida, 2.5 horas. Então você pode ver que é rápido até a carga, tá? Vai depender do carregador utilizado também. Essas células de lítio aqui você pode encontrar para comprar. E muitas vezes comprar as células e montar o pack vai sair mais barato que a bateria original. Porém, como eu já disse, você pode economizar muito reaproveitando essas células de baterias de notebook usadas ou de diversos equipamentos que utilizam essas baterias. Quando estragam, normalmente algumas células só estão ruins e as outras podem ser aproveitadas. E galera, eu já gravei um vídeo completo mostrando como reaproveitar essas baterias aqui de íons de lítio de notebook, inclusive com passo a passo tudo certinho, abrindo as baterias, mostrando diversos dados e também mostrando como você pode medir a capacidade delas utilizando um simples resistor e um multímetro. Vale muito a pena ver e eu estou deixando aqui no card e também na descrição. E um detalhe, se você for comprar a bateria, toma muito cuidado com baterias que prometem uma capacidade altíssima, 9.800 mAh por um preço baixo, tá? Prefira comprar marcas, isso daí são tudo fake, não presta, não tem nenhum ampere hora de capacidade,
tá bom? Compre baterias da Samsung, da LG, da Panasonic, de marcas que você confia, beleza? Marcas que são boas. O barato sempre sai caro. Como eu reaproveitei essas baterias de notebook, assim como eu mostrei nesse vídeo aqui, eu precisei medir a capacidade das baterias. E no vídeo eu mostro um método simples de você testar as baterias, porque não é só medir a tensão dela. Você tem que saber quanto de carga, quanto ela dura alimentando o equipamento. E basta utilizar um simples resistor e um multímetro. Porém, eu desenvolvi esse equipamento aqui, utilizando o Arduino. Esse aqui é um equipamento que eu desenvolvo no meu curso Mestres do Arduino. E lá eu te mostro como aprender a programar e desenvolver esse projeto, como montar a placa de circuito impresso que está aqui dentro, para você conseguir reaproveitar baterias de íons de lítio. Tem muita gente que ganha grana reaproveitando e revendendo esse tipo de bateria no Mercado Livre e na internet, por aí vai. Dá só uma olhadinha aqui por dentro. Essa placa eu ensino a montar no curso, então no curso também tem aula de placa de circuito impresso. Esse daqui é o microcontrolador do Arduino Uno, então nós montamos um Arduino standalone aqui, um sistema embarcado completo. E esse é só um dos projetos que você aprende de forma simples, descomplicada e divertida. Se você quer participar do curso, primeiro participa do meu curso gratuito, que vai acontecer agora em março. O link está na descrição. Lembrando que as vagas são limitadas, então corre lá e já se inscreve. Então agora, utilizando esse equipamento, eu vou medir a capacidade de todas as baterias e a gente já vai entender por que é tão importante assim saber a capacidade. Além das baterias reaproveitadas ou compradas novinhas, você vai precisar, para manter ela dentro desse padrão de carga aqui de 4.2 volts e 2.75, controlar a corrente máxima de descarga, proteger a bateria contra sobrecarga e subcarga, né? Não deixar ela ser drenada demais, a gente vai precisar de uma placa BMS, tá? Que é uma plaquinha dessa daqui. BMS significa Battery Management System, ou Sistema Gerenciador de Baterias, e é o que essa placa faz. É uma plaquinha muito barata, vocês podem ver que custa só R$ 29,00 e a gente pode colocar nas nossas baterias para proteger elas. Na verdade, a gente deve colocar. Não dá para utilizar a bateria daquele jeito ali, crua, ligar direto na parafusadeira. Você precisa de um sistema que controle a carga dela e faça a proteção, inclusive controlando a corrente máxima de descarga, quando o eixo da parafusadeira trava. No caso da minha, tem um circuito interno protegendo. Porém, talvez alguma parafusadeira muito barata, talvez não tenha, e é importante isso. Então essa placa, ela tem o objetivo de cuidar da nossa bateria e, além disso, ela faz o balanceamento da carga da nossa bateria. Dá só uma olhada nesses 4 resistorzinhos aqui, ó, de 430 ohms. Esses resistores são 4 porque essa nossa placa BMS é de 4S, ou seja, ela é para 4 séries, 4 baterias em série. Se você for montar um pack para 12 volts, 12.6, você vai precisar comprar uma placa BMS de 3S para 3 em série. Essa daqui suporta uma corrente de até 40 amperes se você colocar dissipador de calor. De forma contínua, direta, sem dissipador, ela suporta até 20 amperes. Então, vai ser mais do que o suficiente para a nossa bateria, tá? Detalhe que existem muitas placas BMS iguaizinhas, muito parecidas com essa, que não tem o balanceamento de carga. Então, como eu estava falando dos resistores, é importante que a sua plaquinha BMS tenha resistores grandes parecidos com esse, para que ela tenha balanceamento de carga. Está escrito aqui até com balanceamento. Muita gente vende como se tivesse balanceamento, mas não tem. Então você vai precisar localizar esses 4 resistores para saber que ela vem com balanceamento. E esse circuito integrado aqui, ó, esse circuitinho integrado com 6 terminais, tem que vir 2 deles. Perceba que para cada bateria, né, ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 circuitos integrados. Nós precisamos ter mais 4, 1, 2, 3, 4, porque um desses fazem a proteção contra sobrecarga e subcarga e por aí vai. E o outro faz o balanceamento da bateria. E o que seria o balanceamento da bateria? O balanceamento de carga da bateria? Seria basicamente garantir que as baterias que estão ligadas em série, que são carregadas com a tensão total nas extremidades, elas sejam carregadas com a mesma carga, todas com a mesma tensão, bonitinho, com a mesma carga. Então essa placa, além de controlar, proteger as baterias, ela faz isso. Se uma bateria estiver mais carregada que a outra, ela adiciona, ela coloca esse resistor em paralelo com a bateria, criando um caminho para a passagem da corrente e fazendo com que essa bateria que está mais carregada
carregue mais devagar que a outra que está menos carregada e tudo fique estabilizado. Isso é importante porque depois de várias cargas e descargas da sua bateria, ela vai ficar toda desbalanceada, com uma bateria com maior carga, maior tensão que a outra, e o que acontece? Sua bateria vai perder eficiência com o tempo, porque uma tensão vai ficar lá próxima de 3 volts e a outra, por exemplo, com 3,5. Quando a placa BMS perceber que uma dessas células está com uma tensão de em torno de 3, 2,75 volts, ela vai desligar para proteger uma das baterias, mas as outras ainda vão ter energia para fornecer. Por isso que é importante estar tudo balanceadinho para você aproveitar o máximo da capacidade da sua bateria. Aqui no terminal positivo e negativo é o que a gente vai ligar no terminal externo da bateria para daí ser conectado à parafusadeira. E é por aqui também que a gente carrega ela. Nesse terminal de 4.2, nesse terminal de 0 volts primeiro, é ligado o negativo da primeira célula, depois é ligado o positivo dessa primeira célula aqui no 4.2 volts, né? Porque a primeira célula vai ter 4.2, depois o positivo da outra célula e o negativo da próxima, que tem 8.4 volts, vai ser ligado assim, aqui e assim sucessivamente, 12.6, até o último positivo da extremidade, né? 16.8 volts. Bora então começar a soldar nossas baterias juntas e também soldar na placa BMS. Depois que eu terminei de medir a capacidade das baterias, como são reaproveitadas, uma não deu igual à outra capacidade. Uma tem mais energia que a outra, até porque são de diferentes baterias de notebook. Se fossem novas e do mesmo lote, iriam ter praticamente a mesma capacidade. Isso seria uma vantagem, porque quanto mais, melhor, certo? Porém, aqui deu diferente, ó. No meu equipamento, isso daqui deu 1.6 ampere-hora, enquanto essa outra deu 1 ampere-hora, por exemplo. Essa outra deu 1.03, essa outra deu 1.52 e por aí vai. E agora a questão é, como que eu faço para ligar essas baterias de diferentes capacidades juntas? Se eu ligo em série baterias de diferentes capacidades, nós vamos ter o seguinte problema. Uma vai descarregar antes que a outra, a placa BMS vai desligar a energia para a parafusadeira e nós vamos ter uma bateria que não fornece todo o seu potencial, toda a sua carga para a parafusadeira, por conta de uma célula que possui a capacidade menor que as outras. Já se eu ligar baterias de diferentes capacidades em paralelo, positivo no positivo, negativo no negativo, dá, tá? Tranquilo. Porque na ligação em paralelo, as duas vão fornecer a corrente. As duas vão fornecer carga. E se essa tiver mais carga que essa capacidade, essa, além de fornecer corrente para o circuito, começa a carregar essa. Então as duas sempre perdem carga igual. É como, se eu ligo em paralelo elas, é como se elas se tornassem uma célula só. Claro que o ideal seria as duas com capacidades idênticas, porque daí você teria uma capacidade maior, que eu já comentei, mas assim também dá. E existe uma forma correta de distribuir, porque nós temos que garantir que a capacidade delas em série seja praticamente idêntica. Já em paralelo não precisa, né? Porque uma carrega a outra. Então o certo que eu poderia fazer aqui é pegar uma com capacidade maior junto com uma capacidade menor. 1.6 com 1, 1.63 com 1.03 e assim por diante. Sempre eu posso pegar a de maior capacidade junto com a de menor capacidade e juntar elas em paralelo, para mim acabar com células com capacidade total bem parecida para me ligar em série. Mas você não precisa fazer isso de forma manual, porque agora eu vou te dar uma dica de um site que já faz isso automático para você. É o WePacker, bora dar uma olhadinha. Esse daqui é o site, pessoal, tô deixando o link aqui na descrição. É um site muito legal que a gente utiliza para montar packs de baterias, né, para calcular a capacidade e algumas outras ferramentas, para a gente deixar a capacidade das células em série o mais próxima possível. Então vou clicar aqui em Packer para montar a minha bateria e vou adicionar a capacidade das minhas células em mAh. Então vou pegar aqui deu 1.5 ampere-hora e vou colocar 1520, vírgula. A próxima bateria agora, 1.6, 1600, vírgula. 1 ampere-hora, 1000 e assim por diante. Pronto, terminei de adicionar. Vou clicar aqui em adicionar células. Número de células em série são 4 células em série. Número de células em paralelo são 2. Tensão nominal por célula, 3.6, beleza? E aqui pode deixar como fixado mesmo. Vamos clicar em Generate Packs. E olha só que massa. Dá pra gente colocar aqui no modo compacto, para entender melhor. Então, a capacidade das células em paralelo resultante vai dar muito próxima. Ó. Se eu juntar a de 1520 mAh com a de 1030, vai dar 2550. Aqui, se eu juntar a de 1600 com 1000, vai dar 2600, bem próxima. É isso que ele faz. Ele vê qual você tem que juntar
em paralelo para dar uma capacidade bem parecida. Olha só, se eu juntar de 1.370 com 1.170 vai dar 2.540 e a outra 2.600. Ou seja, eu vou ter um pack de baterias praticamente perfeito, com as células em série praticamente com a mesma capacidade. Bem massa, né? Agora, é só a gente juntar essas células de acordo com a capacidade em paralelo, depois em série, utilizando um fio grosso. Eu vou utilizar aqui um fio 2,5, que vai suportar essa corrente, e depois ligar aqui na nossa placa BMS de acordo com a ligação que ela está pedindo aqui. Para soldar as baterias, tem alguns detalhes extremamente importantes. Primeiro, quando eu for conectar duas células em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, elas precisam estar com praticamente a mesma tensão. Por quê? Se uma tiver com uma tensão maior que a outra, vai existir uma diferença de potencial, que seria a tensão de uma menos a tensão da outra, e essa diferença de potencial vai gerar uma circulação de corrente na bateria. E qual que é o problema disso, né? Uma vai começar a carregar a outra. O problema disso é que, como nós vamos soldar um fio que tem a resistência super baixa, vai circular por aqui uma corrente extremamente alta e existe um limite máximo de corrente que essa bateria pode fornecer e ser carregada. Então, isso pode acabar danificando a sua bateria e até pegando fogo nela. Então, vamos medir com o multímetro a tensão de cada uma dessas células e depois, se tiver uma tensão bem próxima, tá? Pode ter uma variaçãozinha pequena na casa dos décimos, porém nada mais que isso. Se você medir a tensão das células e uma tiver diferente da outra, você vai precisar carregar a que está com menor tensão. E eu mostro certinho um jeito super simples de como carregar essas células também nesse vídeo aqui, que eu estou deixando já o link aqui no card e na descrição. Uma outra coisa importante é que a tensão de todos os conjuntos em paralelos que nós vamos ligar em série precisa também estar muito próximo. Eu não posso conectar baterias com cargas muito diferentes, tensões muito diferentes na minha plaquinha BMS, porque senão ela não vai conseguir balancear, né? Ela tem um limite que ela consegue balancear. Então você tem que pôr tudo na mesma tensão aqui, tá? O mais próximo possível. Para soldar as baterias, nós vamos utilizar um fio bem grosso, né? Que é um fio 2,5, que suporta bastante corrente, 20 e poucos amperes, e ele vai dar conta tranquilamente de levar a energia das nossas baterias até a parafusadeira sem queda de tensão. Se você bota um fio fino, ele pode derreter e a sua placa BMS vai ler uma tensão bem menor da bateria, porque vai ter queda de tensão e vai desligar antes da sua parafusadeira, sobrando energia nas baterias. Para conectar esse fio na bateria, nós vamos utilizar um ferro de solda, nós vamos soldar. E isso não é recomendado para as baterias. Por quê? Porque isso vai acabar aquecendo a bateria. O correto é você utilizar uma solda a ponto, aquelas soldas que fornecem uma energia bem rápida, num curto espaço de tempo, e soldam uma chapinha de metal, de níquel, na bateria. Porém, dessa forma vai ficar muito complicado. E eu já soldei diversas baterias e nunca deu problema nenhum se você for rápido. Não precisa ser tão rápido, né? Olha só esse pontinho de solda aqui. Todas as baterias que eu tenho aqui no laboratório estão soldadas exatamente desse jeito. Então, desde que você fique um espaço de tempo razoável ali, que não aqueça muito a bateria, não tem problema, tá? Não vai dar nada. Mas toma cuidado. Para unir as baterias e deixar elas separadas para melhorar a dissipação de calor também, eu vou usar um pedacinho de fita dupla face. Uma coisa que a gente tem que lembrar antes de soldar é ver se elas cabem no case da bateria. Porque se eu soldo de duas em duas, depois às vezes eu tenho que pôr uma aqui, outra aqui, tem que ter fio suficiente, né, um fio grande para deixar elas separadas. No meu caso, se eu fizer de duas em duas, vai caber certinho e eu vou conseguir fechar a bateria. Deixa eu ver se a plaquinha BMS vai caber aqui também, né? Vai caber certinho, ó. Não vai soldar invertido os polos, tá? Para não dar cagada. Para pegar solda no terminal da bateria, dá para vocês lixarem com uma lima ou com uma lixa de papel, gramatura 180 por aí, e daí você aplica a solda previamente, que nem eu fiz aqui. Tem que dar uma lixadinha para grudar a solda. Dá para usar fluxo também para ajudar nesse processo. Galera, soldei o fio preto, que é o negativo, no terminal positivo da bateria. Vamos fazer de novo. As gavetas da bancada do laboratório estão funcionando, que é uma beleza. Se você ainda não viu a série que ensina como construir esse laboratório de eletrônica, estou deixando o vídeo aqui também no card.
Galera, dá só uma olhadinha como que ficou, tá praticamente pronto. Eu vou tirar daqui e abrir para mostrar para vocês. Alguns cabos ficaram menores que os outros justamente para ficar certinho lá dentro. Então ficou assim a montagem, ó. Aqui nós temos o terminal negativo da bateria, que está em série, né, a bateria total. Aqui o positivo. Então entre esses dois terminais nós temos aproximadamente, ó, lá no multímetro, 16.8 volts. Não está 16.8 porque elas não estão completamente carregadas. Esse primeiro terminal, com relação, usando como referência o negativo, vai ter quantos volts? Olha lá, 4.2 aproximadamente, quando está carregada. Então, essa parte aqui, o positivo, está ligado no 4.2 volts. Com relação ao negativo, essa outra bateria aqui que está ligada em série, olha lá, vai ter 8.14, 8.2, 8.4 na verdade. Por isso que essa parte está ligada aqui. Já esse outro positivo aqui dessa bateria, nós temos 3. 4.2 vezes 3, 12.6. Se a gente medir, negativo e aqui, olha só, 12.2, 12.6. Por isso que esse terminal está ligado aqui. E o último aqui no 16.8. Agora eu vou montar a bateria dentro do case para deixá-la bem firme, porque uma não pode ficar encostando na outra, né? A carcaça é negativa, vai que um positivo de uma encosta negativo de outra, dá curto, a placa também, então nós vamos encher de cola quente. Para ajudar a separar uma bateria da outra, eu vou colocar pedaços de folha sulfite entre uma célula e a outra assim, ó. E também depois entre as células e a placa. Fora que a cola quente vai estar separando também. Finalizada essa parte, pessoal, coloquei até uma camada de cola quente entre as baterias para não encostar uma na outra de nenhum jeito e elas ficaram bem firmes para não ficar se mexendo. Agora a gente vai ter que tirar esse conector aqui, é só dessoldar ou cortar da bateria, soldar um fio positivo e negativo no lado certo e soldar aqui no positivo e negativo da plaquinha. Esse terminal aqui do sensor nós podemos ignorar. Uma dica excelente na hora de você for parafusar parafuso nos plásticos. Aqui já existe uma rosca no plástico de fábrica. Para você evitar de fazer uma nova rosca e acabar espanando o parafuso, né, várias, você pega o parafuso e gira ele no sentido anti-horário até você escutar um clique, ó. Escutou o clique? Aí pode apertar. Ele vai entrar até macio, porque já tem uma rosca gravada no plástico, digamos assim. Bora conferir agora se nós temos tensão aqui, dá só uma olhada. Vamos conferir a polaridade também, positivo e negativo, beleza? 16.3, maravilha. Se o seu mostrar uma tensão abaixo dessa ou não mostrar tensão nenhuma e você fez tudo certinho, é porque a plaquinha BMS precisa primeiro de um pulso de carga antes dela liberar a tensão da bateria. Então primeiro tem que pôr no carregador. E falando em carregador, bora partir para ele. O carregador que veio junto com a minha parafusadeira é esse carregador aqui, ó. Dá só uma olhada. E ele é um carregador para baterias níquel-cádmio. E é um pouco diferente de carregadores para carregar baterias de íon de lítio. Então a gente não vai conseguir, sem um conhecimento técnico em eletrônica, reaproveitar ele. Tem como, mas teria que modificar ele e precisaria de um conhecimento técnico em eletrônica mais avançado. Eu bolei uma solução bem simples aqui, que é basicamente, você vai precisar comprar essa plaquinha, mais R$28, no total até agora custou R$60 esse carregador. Então, isso daqui basicamente é uma excelente dica para você que constrói projetos, é um conversor de tensão DC-DC, ele do tipo step down. Então ele pega uma tensão e rebaixa ela, 20 volts, rebaixa para 5, rebaixa para 7, você ajusta. A entrada dele inclusive, está escrito aqui, ó, a entrada é de 5 a 32 volts e a saída pode variar de 1.2 a 30. E ele suporta até 5 amperes. É um carinha bem potente. Tá? Ele é baseado no circuito integrado XL4015. E além disso, além de rebaixar a tensão, ser uma fonte de tensão, ele também possui ajuste de corrente. Ele limita a corrente. Então aqui nós temos um potenciômetro para corrente e o outro para tensão. Olha só, tá até aqui, ó. Aqui a gente ajusta a tensão. Aqui a gente ajusta a corrente, aqui é a entrada da alimentação, aqui
é a saída da alimentação. E essa plaquinha tem 3 LEDs. Esse LED aqui, ele vai acender quando a placa estiver operando no modo de corrente constante. E ele vai desligar quando ela estiver operando no modo de tensão constante. Basicamente, se você estiver consumindo a corrente que você ajustou, supondo que você ajustou 1 ampere e estiver consumindo uma corrente de 1 ampere, ele vai começar a baixar a tensão, né? Se você estiver tentando elevar a corrente, para ele manter a mesma corrente na carga. Então ele vai estar operando no modo de corrente constante. A cor desse LED aqui é vermelha. Já aqui embaixo nós temos mais 2 LEDs. Esse LED mais à esquerda aqui é um LED azul e ele vai acender quando a sua bateria estiver carregando. E assim que a sua bateria estiver carregada, o LED verde vai acender, que é esse mais à direita. Então isso daqui indica quando a carga terminou também. Essa plaquinha, ela é o rebaixador de tensão com ajuste preciso, é o limitador de corrente com ajuste preciso e indica a carga. Porém, nós precisamos de uma fonte de alimentação para alimentar ela de acordo com a tensão da nossa bateria. Por exemplo, eu tenho uma bateria que é de 16,8 volts quando está carregada. Eu preciso de uma fonte pelo menos 2 volts acima disso, porque essa plaquinha precisa de um pouco de tensão para funcionar. Pelo menos 2 volts ali mais ou menos, 1,5 volt. Se a sua bateria for de 12,6 volts, você vai precisar de uma com 14,6, uma fonte. Eu reaproveitei uma fonte velha que eu tenho aqui de notebook. Essa fonte consegue me fornecer 19 volts e até 3,42 amperes. Isso é muito importante porque a fonte que você escolher tem que fornecer pelo menos 1,5 ampere. Porque nós vamos carregar a bateria com 1 ampere, tá? Para trabalhar numa margem bem segura e numa carga não tão lerda, uma carga até rápida. A única coisa que eu vou utilizar do carregador original é a carcaça e esse LED verde que eu vou ligar em paralelo com o outro. Com esse LEDzinho verde aqui que indica que a carga da bateria acabou. Tá aqui a plaquinha e o que a gente vai fazer agora é primeiro configurar, ajustar a tensão dela e a corrente, tá? Eu vou ligar então, primeiramente, a entrada dela, olha aqui atrás. Atrás da placa tem a informação em menos, em mais de input de entrada e saída. Cuida para não inverter e também não inverte a polaridade. A saída é onde tem um resistor, tá? Aqui na minha fonte de notebook, o positivo é esse e o negativo é esse. Parafusar aqui na entrada. A primeira coisa que a gente vai fazer é regular a tensão aqui. Tá entrando 19,2, saindo 2,8. Eu quero uma tensão de 16,8. Eu vou girando aqui até subir a tensão, tá? Às vezes você vai ter que girar bastante, então é normal isso. 16,8 precisamente, eu vou deixar um pouquinho abaixo, eu vou deixar 16,7 para ter uma margenzinha de segurança ali, tá? 16,74, ótimo. Agora nós precisamos ajustar a corrente. Para isso nós vamos conectar o multímetro na escala de corrente de até 10 amperes ou 20, o meu é até 10. Bora colocar aqui, olha lá, 0,9 amperes, eu vou ter que subir um pouco até 1 ampere, ou seja, essa fonte está limitando a corrente. Girando esse trimpote aqui, a gente consegue aumentar a corrente. Olha só. Vou configurar para 1 ampere. Na verdade, galera, como nós temos 2 baterias ligadas em paralelo, a corrente de carga vai se dividir entre as duas, indo metade para cada, mais ou menos. Então, nós temos que pôr 2,2 amperes para conseguir 1,1 ampere para cada uma, que é a corrente, segundo o datasheet, da carga padrão. E olha só que interessante os LEDs aqui na plaquinha. Vermelho indica que ela está no modo de corrente constante. E está fornecendo 1 ampere para o meu multímetro de forma constante. E alterando a tensão para manter esse ampere. Então a tensão varia e a corrente é constante. Por isso que o LED está aceso. O azul está aceso indicando que está em processo de carga, está carregando. Já quando a minha bateria começar a carregar, ela vai consumir menos corrente, cada vez menos, até chegar na corrente de mais ou menos 100 mA, que é quando esse LED verde vai acender. Então, se eu desconectar a bateria, eu estou simulando como se ela estivesse carregada, basicamente. Desconectei, o LED azul apaga e o verde liga, indicando que a bateria está carregada. E aqui a nossa fonte, esse LED vermelho desliga, indicando que a fonte está no modo de tensão constante, pois não fornece mais corrente. Agora a nossa plaquinha de carga está configurada e eu vou abrir agora o nosso carregador. Porém, eu já vi que a minha fonte de notebook não vai caber aqui dentro. A sua provavelmente vai caber, se for aquelas fontes normais que você compra de parede, certo? Então eu vou deixar a fonte para fora e colocar a plaquinha aqui dentro. Vai ficar um pouco esquisito, mas como ele vai ficar fixo num lugar, não vai me atrapalhar. Essa é a placa do meu carregador e eu vou ter que dessoldar esses terminais e colar eles com cola quente aqui, para depois
soldar os fios da saída da minha plaquinha neles. E esse LED verde e vermelho, eu vou ligar o verde no verde da plaquinha e o vermelho no azul da plaquinha, é só ligar em paralelo. Galera, ficou pronto, dá só uma olhada aqui. Colei a plaquinha aqui no meio e liguei esse LED aqui, que é o verde, aqui ó, no LED verde, dá só uma olhada. No caso do LED verde, o positivo é aqui e o negativo é aqui. E para o LED vermelho, o positivo é aqui e o negativo é aqui, não precisa de resistor. Ficou bem legal os terminais colados, agora é só fechar. Agora ligar na tomada e o LED verde já acendeu, olha só. E se eu conectar a bateria, já que ela não está completamente carregada, é para acender o LED vermelho, bora ver. Funcionando filé. Olha só galera, se eu tiro a bateria, LED verde, que significa que não tem corrente circulando. Se eu conecto, vermelho. Agora eu vou esperar carregar essa bateria e a gente vai testar, ver se realmente vai dar torque e durabilidade para nossa parafusadeira. Pessoal, bateria completamente carregada, dá só uma olhada. E agora a gente vai testar para ver se essa bateria ficou boa mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é ver se ela liga. E velocidade baixa e velocidade alta. Muito bom, a plaquinha BMS não está desarmando com essa corrente de pico. Agora eu vou pôr na embreagem máxima, 19, e ver se a nossa bateria consegue acionar essa embreagem máxima. Olha só, vou segurar aqui. Tranquilo, ó. Se consegue acionar 19, consegue acionar as outras. Agora vamos colocar alguns parafusos. Vou colocar no modo aqui, ó, direto, ou seja, sem embreagem. Ah, e antes disso, vamos travar o eixo para ver se ela vai desarmar. O circuito aqui dentro tem que desarmar, ó. Vou segurar bem firme, apertar o gatilho e ela vai ter que desligar o circuito, desligar o motor, porque a corrente vai subir muito, ó. Eita! Não consegui nem segurar. Vamos lá de novo. Aí, ó, desligou. Ela liga e desliga. Maravilha. Ó, voltou. Tem que esperar um tempinho também. Coloquei a ponteira aqui e bora lá. Vixe, nem fez força. Vamos pôr na velocidade 2, ó. Nem faz força. Agora, bora fazer alguns furos. Eu vou pegar aqui uma broca 10 mm, que é o tamanho máximo do meu mandril. Bora fazer um furo já na velocidade 2. Essa madeira é uma madeira até dura, tá? Eu não sei qual que é. E bora ver. Ó, a velocidade 2 é apelação também, né? Nem original ela fazer isso. Bora pôr na velocidade 1. Aqui no MDF, os furos são feitos bem rápido, na velocidade 2. A plaquinha de circuito aqui praticamente nem aquece. Eu já havia testado essa plaquinha em outros circuitos que exigem mais corrente até que a parafusadeira e funcionou muito bem. Inclusive, a nossa bateria antes tinha 1,5 ampere-hora. Agora ela tem mais capacidade que a própria bateria original. Nós temos 2 ampere-hora em média na nossa bateria, porque numa ligação em série das nossas células, a capacidade ela não é somada. Então nós temos uma bateria de 16,8 volts por 2 ampere-hora, mais que a original. Então vai durar bastante para a gente fazer os nossos serviços. Lembrando que o preço da nossa bateria foi extremamente baixo, somente R$60, porque eu reaproveitei da sucata as baterias, tendo que comprar somente a placa BMS e a placa de carga. Mesmo que você compre as baterias de íon de lítio nova,
pode sair mais barato que comprar uma bateria própria para sua parafusadeira, uma bateria 0 bala. Então, muita economia pra gente. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever para o meu curso Primeiros Passos com Arduino, tá? Que vai acontecer agora nos dias 8, 9, 10 e 13 de março. Lá nesse curso gratuito, além de todas as aulas que eu vou dar, todo o conteúdo, eu ainda vou liberar ao final as vagas para o meu curso completo Mestres do Arduino, beleza? Se inscreva aqui no canal, clique em gostei e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.